E para analisar as implicações macroeconômicas, fiscais e políticas dos gastos extra-teto, nós vamos conversar agora com o analista de economia Alexandre Bertoncello. Seja muito bem-vindo à nossa programação, Alexandre. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado Daniel, pelo convite. E vamos aí tentar agora mostrar ou demonstrar o que esse governo está fazendo e o que o Congresso deveria também estar fazendo, afinal afeta a todos nós. Bom, tomara que ao final da nossa entrevista a gente consiga esse feito. Nesse sentido, Alexandre, num cenário de aumento de gastos, como a gente tem visto, não surpreende esse rombo histórico. Na verdade, eu digo mais. O senhor poderia explicar para a gente o que são exatamente esses gastos fora da meta fiscal ou o chamado extra-teto, no contexto do arcabouço fiscal criado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Vamos lá. O arcabouço, primeiro que ele já nasce errado, né? Ele nasce proporcionando ao governo que gaste mais do que ele gastou no ano anterior, justamente pensando que a economia crescerá e por esse motivo posso gastar a mais. Esse já é um erro clássico aqui, mas vamos pensar assim, tudo aquilo que o governo, por exemplo, os gastos quando aconteceu no Rio Grande do Sul, os gastos com precatórios, os gastos do Banco Central através do swap para tentar manter o dólar no preço que está, nada disso entra dentro do arcabouço fiscal. Seria mais ou menos como se eu dissesse assim, o meu salário é de 5 mil, eu gasto 6, mas 1.000 não entra na conta, vai ficar para alguém pagar em algum dia. Vai ficar no cheque especial, seria isso? Exatamente, e o cheque especial sai muito caro. Muito. Porque vamos entender assim, os juros no Brasil são muito altos e as empresas estão sofrendo tanto, porque na economia nós temos que tem dois tipos de pessoas do mundo. Superavitárias, aquelas que conseguem gastar menos do que arrecada, e as deficitárias, que precisam de crédito para rodar lá suas dívidas e as suas contas. O governo é deficitário, cada vez mais deficitário, a dívida aumenta e, por esse motivo, os juros também aumentam. Então, as empresas que também precisam de capital de giro concorrem de uma maneira muito desleal, porque ela concorre com o governo pega sempre a maior parte e a sociedade, com isso, acaba pagando. Ou com empresas fechando, ou super endividadas, como é o caso da inadimplência no Brasil, que a gente viu, né? Está numa situação absurda. Pois é, Alexandre, no começo do ano, o presidente Lula disse o seguinte: não haverá irresponsabilidade fiscal. Ele disse isso em janeiro desse ano. Ele cumpriu essa promessa? Eu perguntaria qual promessa o Lula cumpriu, né? Talvez esse é o maior problema. Não cumpriu. A parte econômica, infelizmente, está maquiada. A economia cresce pifiamente, ainda com esteroides, com gastos governamentais que, de alguma maneira, já está criando uma dívida e alguém vai ter que pagar essa conta, mas não cumpriu a promessa e o pior, a receita que ele colocou, que é o tal do arcabouço fiscal, também não está sendo cumprida. Lembra, a meta esse ano era 0. Agora o governo já fala assim, não, nós vamos gastar só 30 bilhões a mais. Mas a gente sabe que se colocar todos os gastos que não estão na conta, nós estamos falando de quase 100 bilhões nesse ano. E o pior, ano que vem é ano eleitoral, as expectativas é que seja ainda pior e que mais promessas ainda não sejam cumpridas. Alexandre, quem faz a próxima pergunta para você é a Guta Pini. Bom dia, Alexandre. Obrigada pela entrevista. Você acha que tem ambiente para um corte na taxa de juros? E se não tem, por que não? Então, na verdade, a taxa de juros ela já deveria estar menor, porque ela não, a nossa inflação está nascendo não do comércio da iniciativa privada. A nossa inflação nasce dos gastos públicos. Então, quando o governo coloca mais crédito ou quando o governo gasta mais, ele está, de alguma maneira, incentivando o consumo através de crédito e uma série de coisas que aconteceu esse ano, e o Banco Central luta para enxugar gelo. Por um outro lado, por que o Banco Central não consegue baixar esses juros?
nós estamos na chamada dependência fiscal e não mais monetária. Para a população entender melhor, o governo tem duas ferramentas: a fiscal, que é o quanto ele arrecada e o quanto ele gasta, e a monetária, o quanto ele enxuga de dinheiro ou o quanto ele coloca de dinheiro na economia. O governo age de uma maneira irresponsável e gasta muito mais e incentiva o consumo. Como daria certo? Se os juros fossem baixos, as empresas tivessem dinheiro para investir e aumentar a produção e haveria esse equilíbrio entre oferta e demanda. Juros altos, empresas não investem, aliás, empresas estão entrando em concordata, em recuperação judicial, e a demanda continua crescendo dessa maneira camuflada. Nesse sentido, o Banco Central não tem muito o que fazer. Virou refém de um governo gastador que só pensa em 2026 e não no futuro do país. Alexandre, na sua visão, o Brasil precisa de um novo teto de gastos um pouco mais rígido? Precisa de uma reforma tributária focada na redução de renúncias ou de privatizações para tentar gerar o superávit primário? Então, esse é o sonho de todo economista, né? Ver o Brasil sendo levado mais a sério. A gente vê que o teto de gasto era rígido, duro, mas veio funcionando. Mesmo com a pandemia, com tudo, a coisa funcionou melhor. Quando você fala em privatização, é só ver o que está acontecendo com as estatais. Que, aliás, a dívida pública brasileira, segundo o FMI, ela já está em 88%. Segundo o governo, está em 76%, porque o governo não contabiliza os passivos das estatais, né? Então, você acabou de falar sobre a revitalização da Praça dos Três Poderes, né? Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. O que é isso? É o uso das estatais como orçamento público. Isso, há um tempo atrás, quando tinha um teto de gasto, era impeachment. Agora, não é nada. E talvez esse é o problema. Não existe seriedade no governo no ponto de vista fiscal e tem sempre essa contabilidade criativa para tentar chegar aos números que eles querem. Diga, Guta. Alexandre, e o que que isso impacta? No que isso impacta a vida do cidadão brasileiro? Porque a gente fica ouvindo, né? Arcabouço fiscal, teto de gastos, desequilíbrio fiscal, rombo, mas o que isso faz na vida do cidadão brasileiro? Isso impacta de que forma? Então, Guta, isso impacta fortemente e as pessoas às vezes não percebem. A inflação sempre foi colocada como se fosse o aumento dos preços. Na verdade, é a diminuição do valor da moeda. Eu costumo brincar que se a moeda fosse morango, em agosto, quando é época de morango, é 4 bandejinhas por 10. Em janeiro é uma por 10. Porque quanto mais morango, menos ele vale. O governo faz isso constantemente, né? Como se fosse safra todo dia. Então nós temos muito dinheiro, a população sente isso vendo os preços subirem e que na verdade é o preço do dinheiro caindo e vai piorando a qualidade de vida. Lembra que a gente comentou que existem dois tipos de pessoas no mundo, né? Superavitárias e deficitárias. No Brasil, nesses 3 anos de governo Lula, o número de pessoas superavitárias vem caindo constantemente, porque aquele que tinha um salário que antes cobria todas as contas e sobrava alguma coisa para uma festa, uma viagem, hoje não sobra nada. Para aqueles que já estavam apertados no dia a dia, no final do mês sempre falta dinheiro. Mas não é porque os preços subiram, é porque aquele dinheiro compra menos coisas. A qualidade de vida do brasileiro vem piorando. Você tem aí um aumento, 76% da população adulta brasileira tem alguma dívida. Então, esse desequilíbrio impacta e as pessoas falam assim, a culpa é que os preços subiram. Não, a culpa é que o dinheiro caiu. Caiu porque tem um governo gastador e acaba destruindo o seu salário sem você perceber. Diga, Guta. Ô, Alexandre, e essa inflação, essa diminuição da qualidade de vida das pessoas, isso de alguma forma tem a ver também com esses programas sociais do governo, que ele, enfim, ele está gastando para tentar melhorar a vida das pessoas, pelo menos é isso que ele diz, mas parece que está enxugando gelo, a inflação não cai com isso. O que acontece, Alexandre? Então, o nosso problema desses programas sociais é que eles só têm porta de entrada
não tem porta de saída e o governo acaba colocando mais dinheiro no mercado. É comum a gente ver nas redes sociais as pessoas se vangloriando que estão na terceira geração de Bolsa Família. E isso é a tristeza de qualquer país. Os países enriquecem através do trabalho e o aumento de produtividade. Alguém que não está no sistema produtivo, ele está sendo um peso social, né, e que deveria ter um momento de entrada e um momento de saída. E o pior, a coisa está andando de um ponto tão complicado que até mesmo para aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família, percebem o seu dinheiro valendo cada vez menos. Daqui a pouco a gente vai ter manifestação no ano que vem para aumentar o valor do Bolsa Família, enquanto que deveria ser o contrário, diminuir a quantidade de pessoas que estão ali através de um trabalho com aumento de produtividade. E aí vem aquela pergunta que, aliás, o Lula falou esses dias, ofereça mais que eles saem do Bolsa Família, como se a culpa de novo fosse do empresário, nós contra eles. O problema é que a produtividade do brasileiro é baixa, porque o nível educacional é baixo, e saiu o Saeb agora, né? E está piorando. Então o empresário está entre a cruz e a espada. Ele precisa de um trabalhador e não encontra ninguém para receber aquele salário. Ele não consegue pagar mais porque a pessoa, quando entra, não tem capacidade para produzir mais do que aquilo. E nós temos esse suposto emprego, em pleno emprego, que é fantasiado porque nós temos mais ou menos, aliás, mais ou menos não, a gente até escreveu um artigo sobre esses dias, 100 milhões de pessoas no Brasil recebem algum tipo de auxílio do governo. Isso significa que 100 milhões de pessoas preferem receber algum tipo de benefício ao invés de melhorar de vida através do trabalho. É uma questão puramente eleitoral e isso me preocupa bastante, principalmente para o futuro. A questão dos incentivos, né, Alexandre? E qual que seria o papel do Congresso Nacional nisso tudo, Alexandre? Tem como enfrentar isso de alguma forma através do Congresso? Deveria. O Congresso ele tem que fiscalizar o orçamento público e direcionar até políticas públicas. Mas eles caem em uma armadilha da narrativa que é muito difícil de sair. Imagina o seguinte, você é um deputado e vai falar assim, deputado XYZ foi contra o Bolsa Família. Pronto, ele está de alguma maneira colocando aquelas 100 milhões de pessoas contra ele. E esse é o ponto principal. O Congresso deveria ter coragem para pensar na nação e não na eleição. Mas eu duvido, salvo 20, 30 ali que a gente vê que são muito aguerridos, todo o resto, ou o Centrão, que na verdade é o fiel da balança, pensa só na eleição e nunca pensou no Brasil. E por isso eu sou bastante cético. Eu acho que o Congresso vai continuar nessa mesma pauta, nessa mesma dança, e que no final faz mal para todo mundo. Para quem recebe, para quem trabalha, para o empresário, e a gente vai ter PIBs cada vez menores, a economia crescendo cada vez menos, e o Brasil perdendo espaço no mundo como nação. Bom, deixa eu trazer mais um ponto para o senhor, Alexandre Bertoncello, economista, que conversa conosco aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, e também a Guta Pini, nossa comentarista, porque, falando em gastos do governo Lula, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, contratada pelo governo federal para organizar a COP30, vai gastar quase 3 milhões de reais com motoristas e combustível para o transporte de autoridades durante a cúpula em Belém. O maior lote da licitação, de 2 milhões e 300 mil reais, prevê a contratação de 280 motoristas por 8 dias. Outros 523 mil reais serão destinados à compra de combustível e 80 mil à limpeza dos veículos. A primeira licitação não teve interessados e a contratação foi feita diretamente pela entidade que manteve o valor previsto no edital. Segundo a organização, o processo respeitou as regras de transparência e foi justificado pela urgência do evento, que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro. Alexandre, chama sempre muita atenção esse detalhe de que a decisão por abrir esse processo licitatório foi em cima da hora.
de uma coisa que já estava prevista ou que, em tese, já deveria ter sido planejada lá atrás. E a gente sabe, economicamente falando, que tudo aquilo que a gente deixa para a última hora, até se eu for pedir agora um carro por aplicativo, eu preciso de um carro por aplicativo para ir daqui até ali, e eu deixo para em cima da hora, sai mais caro. Ou, se eu pedisse antecipadamente, fizesse uma reserva, sairia com preço pelo menos uns 20% a 30% mais em conta. Mas sempre deixam para a última hora e o que preocupa é por quê? Daniel, a gente pode falar o porquê, mas vamos dar um exemplo simples. Lembra, a Copa do Mundo foi feito tudo de última hora, mesmo tendo 6 anos de antecedência. As Olimpíadas também, que aliás muita coisa não foi entregue. A COP já está sendo preparada há mais de um ano. É um modus operandi. Se eu abrisse uma licitação da forma correta, eu conseguiria ter preços melhores, mas muito provavelmente não atenderia a todos aqueles que têm um interesse naquele assunto. É difícil afirmar aqui, mas eu diria que é de propósito. Saiu mais caro porque você acabamos pagando e não reclamamos de quase nada. E saiu mais caro porque lá alguém ganhou mais e provavelmente o governo fez aquilo que queria, que é, como diria, ajudar os que estão ao lado do rei. A Berenice Leite vai trazer uma pergunta para o senhor agora. Vamos ouvi-la. Oi, Alexandre, bom dia. Obrigada, primeiramente, por falar conosco. Bom, eu queria uma nota sua, numa escala de 0 a 10, para a política fiscal do governo Lula 3. E, além disso, se nada mudar, qual que é o cenário que a gente pode ter para 2026? Berenice, você sabe que falar de nota para professor é complicado, a gente acaba sendo muito honesto, né? Eu diria que a política fiscal do Lula, principalmente Lula 3, que não se beneficiou dos ciclos das commodities e por isso pegou um país inteiro e vai entregar um país quebrado, é 0. Né? Ele não cumpriu, ele começou mudando as regras no meio do jogo, mudou as regras para beneficiar os gastos, mesmo assim superou essas metas que eles mesmos estabeleceram e parece aquele bêbado que fala que amanhã vai parar de beber. Honestamente, as notas fiscais, a nota seria 0. Agora, o ponto que você tocou bem é isso. E tudo isso vai acontecer o que com o Brasil, do ponto de vista macroeconômico, em 26 e principalmente 27. Em 26, a gente vai ter uma dívida que, mesmo pela conta do governo, supera 80% do PIB, que, segundo toda a teoria econômica, é quase uma curva sem volta, onde você simplesmente, só com uma motosserra tipo Milley, você conseguiria consertar, e a gente entra em um país endividado e pobre. E isso acaba com o nosso futuro. A CGU colocou 2027, se continuar nessa mesma trajetória, o governo não terá dinheiro para pagar o básico. Então, temos que ter um pouco de esperança. Diga, Guta. Alexandre, as notícias dão conta de que o governo tem batido recordes de arrecadação, mas ele não consegue fechar as contas. Aonde que você acha que está o gargalo, o problema? O Brasil está precisando de mais imposto, é isso? Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais impostos e eu diria que a reforma tributária vai colocar o Brasil como o país que mais arrecada no mundo. Olha que loucura, o maior IVA do mundo. Mas qual é o ponto? O governo arrecadou cada vez mais e aquela famosa curva de Laffer já está acontecendo. Apesar de extorquir todo mundo, o governo não consegue aumentar a arrecadação no ritmo que ele esperava. E os gastos que ele desejava estão no ritmo maior ainda. O que nós vamos ter? Se tivermos mais impostos, a economia, nós acabamos matando a galinha dos ovos de ouro, que é a iniciativa privada. Então, isso não é mais possível. Está cada vez mais fácil, o governo está incentivando
cada vez mais as pessoas a pensarem em como pagar menos impostos, em alguns casos até sonegar. As pessoas pequenas que tinham simples estão indo para a informalidade. Isso vai causar um problema ainda maior para 2026. Não é mais impostos, seria ser feito de uma maneira mais eficiente, acabando com alguns subsídios e simplesmente organizando as despesas. A gente não pode tratar o governo como se fosse um bebê que chora e todo dia quer o leite na hora certa. A gente deveria tratar o governo de uma forma mais responsável e cobrá-lo para que, escuta, passou do limite, está na hora de começar a gastar menos. Agora, sobre a questão do imposto de renda, Alexandre, o governo aí já conseguiu passar o projeto de lei lá na Câmara para isentar quem ganha até 5 mil. Agora esse projeto está lá no Senado, mas a partir do momento que o governo abre mão dessa receita, ele vai precisar fechar esse vazio aí de alguma forma. Então, eles estão atrás dessa compensação. Como é que você está vendo isso? Eles vão conseguir fechar a conta com essa compensação? Como é que você enxerga essa compensação também? Ela é justa, injusta? Como que Eu você diria para tem feito? Guta, essa compensação, principalmente com base nos impostos através do lucro, da divisão de lucro das empresas, eu diria, não vai acontecer. O governo colocou, primeiro, aliás, um passo para trás. Eu acho que quem ganha 5 mil reais não deveria pagar imposto de renda mesmo. Mal consegue pagar as contas. Mas a forma com que foi feita, sobretaxando as empresas, e aí ele pega o Simples Nacional, que são 90% das empresas do Brasil, que já pagam impostos e depois faziam divisão de lucros sem pagar imposto. Isso foi um acordo lá no Fernando Henrique, lá atrás, onde era assim, ó, a gente vai taxar mais as empresas para não taxar a divisão de lucros. Agora se rompe esse trato e continua se taxando muitas empresas e taxando também a divisão de lucros. A gente vê esse movimento de várias empresas para outros países, porque aqui ficou impossível. E é natural que principalmente as pequenas e médias empresas busquem outros artifícios. Vamos dar um exemplo. A empresa começa a pagar a escola do meu filho e eu não faço a divisão de lucros para conseguir pagar a escola do meu filho. Isso, ou seja, a arrecadação a mais não virá, pode escrever isso, e a isenção vai criar um rombo, e 2026, quando a gente fechar, se hoje nós estamos falando em 30 bilhões de déficit, pode colocar 30, muitos 30 aí, 2026 vai ser um ano fiscal terrível e o Brasil entra em uma rota muito difícil. Muito bem, nós conversamos com o economista Alexandre Bertoncello. Alexandre, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Volte sempre, volte em breve. Muito obrigado pelo convite, Daniel, Guta, Berenice, que estava ali também. É um prazer. Você sabe que eu sou assinante da Oeste e adoro vocês. Parabéns.